Olá, sejam todos bem-vindos a mais um SenaCast, o podcast do Senac Piauí. O nosso papo de hoje é sobre arte como profissão. A gente já falou aqui sobre educação, sobre os nossos cursos disponíveis, sobre tendências do mercado atual e hoje a gente fala de arte como profissão. E para me ajudar nesse papo e nesse debate, nós vamos receber o ator, diretor teatral e produtor cultural João Vasconcelos. João, seja muito bem-vindo ao SenaCast, o podcast Senac Piauí. É um prazer ter você aqui. Prazer meu. Obrigado pelo convite. É uma profissão difícil, né? Ou você ama ou não faz. Exatamente. Mas antes da gente falar sobre esse mercado de trabalho, sobre as possibilidades desse mercado de trabalho para o artista em especial, João, eu queria falar sobre você, né? Sobre como você se encontra na arte, como se dá esse seu encontro com o teatro especificamente, há quantos anos atrás, sem revelar a idade, obviamente, porque a gente não está aqui para isso. Mas existe botox, né? Então, Júnior, na verdade, eu vou colocar um parênteses para falar de mim, né? Eu não acredito em artistas que se revelam tardiamente, né? Eu acredito que isso já vem com você. É o meu caso. Aos 6 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser quando crescer, né? Infelizmente, há esses percalços, mas em 72, para a gente se localizar, foi o ano da novela Selva de Pedra. Eu morava aqui a 78 quilômetros da capital, que é em Beneditinos. Piauí fez 100 anos agora. Parabéns aí, Beneditinos. Palmas, beneditinos. Fica aqui ao norte. Então, naquela época, pouquíssimas casas tinham televisão em suas casas, né? Então, a vizinhança ia assistir na casa de quem podia ter, era um objeto caro, sim, né? Sim. E eu fugia para ir ver televisão, e precisamente essa novela, que era a novela da Janete Claire, com a Regina Duarte Francisco Coco, alcançou 100 pontos de audiência, e lá foi onde eu tive essa ligação. Porém, acho que talvez com 5 ou menos, eu participava dos desfiles que eram espetáculos, desfiles escolares, né? Onde a 7 de setembro, né? Onde a dona Arlete me inseria, né? Eu venho de uma família de protestantes. Que dona Arlete não é bem Fernanda Montenegro? Não, era uma amiga do meu pai dos Correios, né? Eles trabalhavam juntos. E aí ela adorava essa coisa de drama, então ela bota o João. E mesmo assim, mesmo sendo amigo do papai, eu tinha dificuldade de participar, porque eles eram protestantes da Assembleia de Deus, né? Então, tudo isso colaborava para eu não estar fazendo o que eu faço hoje. Sim. E aí eu venho para Teresina em 83. Estava acontecendo uma oficina para cinema no edifício Saraiva Center. Aí eu já cheguei empolgado, né? Porque ao longo desses 6 anos eu fui fazendo produção sem saber o que era para a formatura, né? Então eu vinha a Teresina, eu contratava a banda do momento, que era os Bembens da Paraíba, e outras bandas, né? Para fazer a festa de formatura, tudo isso já era produção de eventos, sim. né? Uhum. E aí eu venho para Teresina e encontro esse informativo lá no jornal, como a gente sabe, né? Não havia celular, não havia rede social. Lá nos classificados. Aí eu fui fazer, aí comecei a fazer essa oficina, e o cara era uma equipe de bandidos, né? Eles só pegaram o dinheiro e foram embora. Mas aí eu estou passando na frente do Teatro 4 de Setembro, durante o Salão de Humor, e o primeiro espetáculo de teatro que eu vejo é o Paulo de Tarso Libório, Fala do Rio, que é um texto do Ramsés Ramos, onde o Paulo voltava, não me recordo a cidade, a capital, mas voltava premiado como o melhor ator, né, do festival. Aí eu digo, não é isso mesmo que eu vou fazer. E aí leva mais um tempo, eu vou estudar, porque eu tinha vindo mesmo era com essa finalidade de não ser artista de televisão. E aí, novamente, eu passo em frente ao teatro e
está sendo ministrada uma oficina que era permanente no teatro. O Teatro 4 de Setembro. Teatro 4 de Que Setembro. hoje ele é diretor, mas a gente chega já lá para falar sobre isso. E aí essa oficina, na parte da manhã, era ministrada pela Lorena Campelo, né? E na parte da tarde para a noite era pelo Arimatã Martins. Eu só podia pela manhã, porque à noite estudava, então Foi com a Lorena. fui lá. E lá aconteceu a minha estreia no espetáculo Pluft, o Fantasminha, referente a essa oficina, onde eu estava naquele período com os meus contemporâneos, que ainda estão por aqui, que a gente tem essa conexão, que é o Antoniel e a Cláudia Amorim. Que legal. Esse é o primeiro Quem capítulo. era o seu personagem no Pluft Fantasma? Eu fazia um personagem que dormia muito e às vezes eu chegava a dormir, que era o tio Gerúndio. Eu ficava tanto tempo dentro do baú que às vezes eu dormia mesmo. Um texto maravilhoso da Maria Clara Machado, uma grande autora infantil. João, aí quando você descobre que a arte pode ser profissão, que a arte pode gerar renda, né? que a arte também tem um caminho profissional, é quando você faz as produções de formatura? Você já começa a perceber isso aí? Sim. É aí, né? Inclusive, de certa forma, eu fiquei 12 anos no Grupo Raízes e eu era um produtor do grupo, porque eu vendia muitos espetáculos, né? E a partir do Pluft, em 89, a gente já fazia profissionalmente, a gente recebia cachê, dependendo da bilheteria ou da venda do espetáculo. E, João, década de 70 por aí que você se descobre artista, né? Você se percebe artista, acho que a palavra é essa. E a família entender tudo isso? Porque a maioria dos artistas, as famílias não entendem, acho que tem medo de passar fome, tem medo de alguma coisa, porque é um mercado inseguro, seja em qualquer região do nosso país. E no Piauí, na década de 70, eu acho que sim. Mas, na verdade, levaram quase 2 décadas para eu partir, de fato, para assumir como profissão, né? 72 para 89, né? Mas quando você assume, ainda tem uma resistência da família, uma preocupação? Não, né? Ela permaneceu até 5 de novembro de 2018, né? Eu estou tentando lembrar porque acho que foi 2018. Em 2018 eu recebo o título. Eu já estou coordenador do Teatro 4 de Setembro. Na verdade, esse ano nós vamos pensar na programação à altura de 10 anos. Eu estou há 10 anos nessa gestão. Eu quero fazer parte. Vamos gravar esse programa, fazer ele prometer que eu vou, viu, Otávio, para poder ficar gravado. Até lá eu consigo essa. Então, até 2015, que é quando eu recebo o convite do deputado Fábio Novo, eu disse até para ele que foi um presente de 50 anos para esse desafio, porque é um desafio você gerir ou lidar com o serviço público. Imagina coordenar um complexo cultural, né, ou mesmo uma casa secular, né, porque o teatro tem 131 anos. E a maior referência de cultura para o Estado, né? Então, eu aceitei o convite, né? Embora até então eu nunca tivesse nenhuma ligação com o serviço público. Foi a minha estreia no Teatro 4 de Setembro. E aí já estou por 10 anos. Quero, inclusive, aproveitar para agradecer esse presente, essa confiança ao deputado Fábio Novo, que, sem dúvida nenhuma, foi e continua sendo ainda o melhor secretário de Cultura do Estado, né? Do que nós falávamos? Era sobre a família, né? Do que a família estava... Sim. Então, em 2018, eu recebo o título de cidadão teresinense. E aí eu estava com o espetáculo Fama, que era um tributo, uma homenagem aos grandes musicais. E aí eu aproveitei o dia, que era 5 de novembro, Dia da Cultura, para receber o título e também fazer a apresentação do espetáculo como forma de recepção para os convidados. E lá, somente lá, que eu consegui levar a mamãe a primeira vez ao teatro para ver algo que eu estava envolvido, entendeu? Mas mamãe, infelizmente, partiu, mas partiu, né, sob a religião que ela adotou.
Minhas irmãs continuam também, nunca vieram me ver. E ainda quem vem me ver é um irmão e os sobrinhos. Os sobrinhos vêm ver, né? E agora a sua nova família, porque a Lourdinha está sempre por lá, né? Suas filhas, eu suas falo netas. da parte, né? Sim, mas né? a minha família vem ver, vem assistir. Vem produzir, vem trabalhar. Vem contribuir. Então, estão inseridos dentro dessa profissão, né? Ou dessa minha escolha, né? Que não é uma escolha fácil, né, João? João, você tem uma vasta experiência, porque você é ator, você é produtor cultural, dirigiu espetáculos. E diante dessa vasta experiência, como você enxerga o mercado de trabalho para os artistas, de um modo geral, no nosso país, mas especificamente no Piauí? Eu acredito que fazer arte ela é difícil em todo lugar do mundo, né? Até porque a cultura não é prioridade, embora seja investimento. Fazendo esse recorte para o Piauí, onde eu convivo e faço essa troca de experiência, de certa forma é uma profissão hobby, né? Porque ninguém vive aqui de fazer teatro, dança, música. Eu digo sempre, João, que a gente é artista I. Eu sou artista I, professor, artista I, vendedor, artista I. Pois é, eu sou artista e cozinheiro, artista e vendedor de bar. Foi assim que eu toquei a minha escolha para frente. Não foi ganhando editais, sendo bancado pelo sistema, não. É muito importante dizer isso, porque hoje em dia tem muita gente dependendo disso, né, João? Assim, tem já inúmeros editais, graças a Deus, que fomentam, né, a cultura. E detalhe, quanto mais editais, melhor. Melhor. Né? Mas só que você não pode ficar esperando por isso. Claro que não. Né? O sistema não está interessado nisso, ele não vai fazer. Na verdade, quem faz a maior parte mesmo é a sociedade civil. Não é o sistema que propõe, vamos fazer cultura, vamos manter o boi vivo. Não é isso, gente. Quem mantém é a família, né? Por isso a gente diz que é tradição. Né? É verdade, é verdade. E aí o mercado de trabalho para os artistas no Piauí, João, como você enxerga? Eu enxergo que tem melhorado, sem dúvida nenhuma, né? Até por conta dos editais. Hoje a profissão não é vista como vagabundagem, né? Hoje as pessoas levam a sério. Os pais já trazem os seus filhos para serem orientados a partir da infância, que é aí que eu coloquei aquele meu primeiro ponto de vista, que eu acredito que para você fazer arte, você tem que vir lá da infância, inclusive como espectador. Né? É preciso que, de fato, a educação coloque na sua grade curricular as artes, as linguagens, como parte do currículo informativo, né? Até para que você cresça sabendo o que é e faça a sua escolha e opção se você vai querer seguir ou vai querer comprar como espectador. E quais os obstáculos, João, assim, na sua opinião, que um jovem artista encontra ao tentar se profissionalizar? O que está faltando no Piauí, né? Obviamente, que é onde a gente vive, o nosso entorno, para que os artistas tenham essa segurança? O que está faltando para que eles possam se profissionalizar? Que obstáculos eles encontram? Eu acho que o principal é recurso. Não tem como fazer arte sem dinheiro. E, normalmente, eu acredito que seja uma regra, 99% de quem faz escultura é pobre, é de origem humilde. Então, é muito difícil que ele pegue o que ele vai poder comprar para comer para investir em arte. Então, é preciso que haja investimento, eu acredito nisso. Né? E aí tem outros fatores. Por exemplo, é preciso que quem faz cultura, quem realiza produções, quem está inserido dentro dessa profissão, precisa dar um respeito maior. Eu estou falando de que é preciso que você não somente respeite o público, mas respeite o teu trabalho, no sentido de dar um produto pronto para o espectador. Ele não vai para o teatro para ver shows, para você dizer assim, não, mas nós já estamos concluindo. Gente, isso é justificativa inaceitável. Por favor, se você não estiver pronto, não leve. Não venha dar essa justificativa que você está desrespeitando o espectador e também o seu trabalho e o seu futuro colega, porque quem vai ver da segunda vez, ou melhor, nem vai ficar com reserva de ver o que foi visto ali. Ele saiu de casa, pagou um Uber, comprou um ingresso
para ver algo que não está concluído, não justifica. Né? Esse eu creio que seja um ponto que, às vezes, inclusive, distancia o espectador de ver outras produções dos nossos amigos. O que é um perigo, né, João? Porque a gente que é artista, a gente vive nessa busca incessante por público, né? E quando acontecem situações dessa, como você está citando, que ocorrem, né? E ocorrem às vezes até constantemente, acontece do público se distanciar e prejudica toda uma cadeia de produção. Por exemplo, a história do Teatro 4 de Setembro, ela vem nos seus primórdios como sala de cinema, né? Lá não tinha espetáculos. A partir de 73, houve algo mais intenso nesse sentido. E naquela década, a casa era lotada, né? Tanto no espetáculo infantil quanto nos adultos. Mas isso mudou. Eu creio, sinceramente, que pode ter uma ligação com esse fato de você não buscar a melhor técnica, a melhor atuação, o melhor conjunto de tudo para mostrar o teu produto para o espectador. Eu acredito que isso pode ter afastado. E hoje é um outro motivo, é a falta de segurança. As pessoas já vêm sobressaltadas, né, para o centro da cidade. Será que eu vou voltar com meu celular, meu iPhone? É um risco. Será que meu carro não vai ser arrombado? Né? Isso que ocorre muito. Né? Então, ainda temos esse sobrevivente no centro da cidade, graças a Deus, que é o Teatro 4 de Setembro, porque a sua pauta não existe mais espaço para esse ano. Embora nós tenhamos aberto outros espaços, salas de espetáculos, né? Mas o Teatro 4 de Setembro realmente ainda é a grande referência, até porque a pauta, na verdade, eu entendo que seja em relação aos que os outros cobram, como se fosse uma taxa e não uma pauta, né? Vou dar um exemplo aqui. A pauta do Teatro 4 de Setembro para artistas, né, ou espetáculos artísticos, ela custa R$800, mais 10% sobre a venda dos ingressos. Para um artista de fora, R$1.500, mais 10% sobre a venda. E aqui, hoje, o teatro mais barato, que não alcança nem a estrutura, nem a sua história, é R$11.000. Então, de certa forma, é uma taxa, né? É uma taxa, não, comparado a outros valores, sem dúvida, é uma taxa. João, você estava falando sobre a maioria dos artistas possuírem origem humilde e tudo, e acabar que no amor que sentem pelo fazer teatral, pelo fazer artístico, né? Eu falei teatral, mas fazer artístico de modo geral, investindo suas próprias posses, né? Já aconteceu de você, assim, pegar o dinheiro de um almoço, um dinheiro da feira, um dinheiro e meter no espetáculo e depois dizer, meu Deus, e agora? Como é que eu faço supermercado? Eu fiz muito, né? Eu fiz muito, tanto que eu trabalho, né, eu digo, profissionalmente em outras áreas desde os 17 anos. Então, ao longo desses 60 e pouco, era para eu ter construído. Eu tive casas de espetáculos, muitas aqui no centro da cidade. Inclusive, o próprio Elis Regina, que foi um momento em que o teatro passou 4 anos fechado. Então, tudo acontecia lá. Lá era o catalisador da cultura. Então, foi um momento que eu ganhei muito dinheiro, mas eu pegava o dinheiro para investir. Artistas que não podiam se bancar, eu bancava. Eu bancava boa parte da alimentação para alguns. Então, eu fiz muito isso. Né? A Luz não brigou, não? Sim, ela questionava. Né? E eu sempre fui muito desprezo dessas coisas que, na verdade, elas são necessárias. Né? Por exemplo, eu fui uma vez para um evento aqui próximo do Verdão. Eu estava com um jornalista famoso. Eita, quero saber os nomes do pós-câmera. A gente saiu desse evento, aí ele disse assim, João, eu vou com vocês, estava eu e a Luz. Eu digo, ótimo, vamos. Aí nós caminhamos. Aí quando nós chegamos lá na escola técnica, que é o IFP, ele disse, gente, cadê o carro de vocês?
Eu digo, não, nós estamos indo pegar o ônibus ali no Pão de Açúcar. Acho que até hoje ele está sem acreditar, viu? Então é isso. Mas é verdade essa questão dos artistas de origem humilde. E eu acho que também tem uma ligação, na verdade, com o esporte, no outro aspecto, claro, né? Normalmente os jogadores, que há essa diferença entre quem faz arte e joga, de que eles, quando dão certo, embora seja de origem humilde, eles ficam ricos para o resto da vida. O ator não, ele não se aposenta, tem que trabalhar até o resto da vida. E se tiver uma Marieta Severo na vida, ainda constrói uma casa no Retiro dos Artistas. Se não... Para entender, né? Tá aí a dona Fernanda, com 100 anos e trabalhando. Ou então o dinheiro acaba, não dá para comer. Essa é a grande verdade. Fazer uma turnê famosa, pelo Brasil, né? Agora, aos 96 anos, ela vai fazer uma turnê pelo Brasil. João, o artista ele precisa ser múltiplo, né? Ele precisa ser criador, gestor, comunicador, empreendedor. O que não pode faltar na formação de um artista profissional, na sua opinião? Truque. Ele tem que ser truqueiro para sobreviver. Ou do contrário... esses cachês que quando divide para 12 pessoas, dá mal para pagar o Uber, ele vai ter muitos problemas. Então precisa ser multi, incluir mais um item que é fazer truque. Eu fazia o Chapeuzinho Vermelho da Maria Clara Machado com a Lorena, né? Com o Grupo Raízes. Um beijo pra Lorena, um beijo pra todo mundo que faz o Grupo mestra, Raízes. Um beijo, Lorena. E aí, João, toda vez que a gente apresentava, dava assim um valor que ela disse, gente, se eu dividir vai dar tipo assim... Vamos beber então. R$10. Vamos ver aqui pro Nândio comer uma pizza. Mas é uma forma de truque, né? A pessoa fantasiar, ganhei o dinheiro. Foi ótimo. Foi ótimo, eu jantei hoje. É isso aí, sobrevivência, né? Sobrevivência. E, João, como você tem buscado contribuir, principalmente com esse processo da formação de um artista profissional, à frente do Teatro 4 de Setembro, como você acha que contribui? Bem, eu acho que normalmente as produções, ou quem faz produção, tem uma tendência a dar um olhar para o produto que vem de fora, até porque o espectador quer isso, né? E o intercâmbio, ele é preciso e necessário. Porém, a minha gestão eu pensei diferente, né? Digo, não, já tem muita gente, né, com esse foco no produto que vem de fora. Mas é bom que fique claro que eu entendo que o intercâmbio ele é preciso, tem que ter, até para você fazer essa troca, né? Então eu pensei em um projeto que pudesse isentar o artista de qualquer ônus, o complexo contribuir com essa divulgação, embora fique a cargo de quem está com a pauta, que é o projeto Terças da Casa. E nós pensamos nas linguagens música, teatro e dança, mas às vezes ela se amplia. Se houvesse necessidade, eu quero lançar o meu livro. Eu quero levar os alunos de arte do Senac para lá, pode? Pode. Eu quero exibir meu filme. É um projeto que acontece às terças-feiras, porque é um dia que tem menos concorrência e que a própria casa às vezes não é procurada. Porém, o projeto deu certo, graças a Deus. Ele está indo para o seu 10º ano. Então você iniciou no início da sua gestão mesmo, né? Eu já meio que... Porque é o seguinte, esse serviço que eu faço no teatro, eu já fazia nos meus espaços culturais. Com um detalhe. Lá eu pagava para fazer, aqui não, eu sou pago para fazer. Tem uma diferença. Que bom, né? Porque é valorização profissional, é isso mesmo. Então, aí a gente contempla para música, teatro e dança, a gente isenta, o artista opta se ele quer cobrar ou não, da escolha dele. Eu quero fazer beneficente. Não, vou fazer aberto. Vou juntar com mais alguém para utilizar a mesma pauta. Tudo isso é permitido. E aí ele realiza o evento dele, o que dá na bilheteria dele, ele não paga nada, por isso tem a mesma equipe da casa quando se vem um espetáculo de fora. E nós não temos mais nenhuma pauta até o final do ano, graças a Deus. Às vezes eu vi até um formador de opinião. Então hoje todos os terças da casa, até dezembro, eles estão com a agenda cheia. Nós criamos esse link também com o 6h30, porque o 6h30 é um projeto que acontece na terça. Por isso, Terças da Casa é o projeto 6h30 e as outras terças-feiras ficam com essa finalidade. Então, eu vi um
formador de opinião, um colega bem próximo, dizer que, não, mas esse projeto Terças da Casa não dá certo. Às vezes tem espetáculo com 20, 30 pessoas. Amigo, não me diga isso, porque quem é que não quer se apresentar no Teatro 4 de Setembro? A principal casa de espetáculo do Estado, que é uma referência norte e nordeste, está entre as 10 melhores. Qual artista que não quer se apresentar no teatro com uma pauta gratuita? Exatamente. Eu acho que ou é despeito ou é inveja mesmo. É inveja mesmo. Porque o projeto deu certo. E principalmente porque mesmo sendo uma taxa, você falou em R$800 para grupo local, mas ainda assim existem companhias que não podem arcar com isso. É o que mais ocorre, o artista. E o ingresso não reverte esse valor. Dizer que vai pagar e no final ele não consegue, a gente tem que entrar no acordo. Porque mesmo R$800 ele não consegue pagar. É uma pena, né, João? João, você tem também assim uma crítica para fazer para o público? Tem um puxão de orelha para o público? Será que o público também não está fazendo a sua parte? Eu creio que não. Assim, cada artista tem seu público. Né? Eu acho que não tem o espetáculo sem o público, então, de todas as formas, ele é importante. Talvez, né, não uma crítica, mas uma observação e uma sugestão, que ele passe também a conhecer melhor, ou através das redes sociais, ou indo ver os espetáculos, o que é produzido aqui, porque o que é produzido aqui tem muita qualidade. Eu vou lhe dizer o porquê que tem qualidade. Porque quando o produto sai daqui, a resposta é sempre positiva. Se ele for para o Ceará, se ele for para São Luís, se ele for para a Bahia, se ele for para o Rio de Janeiro, as pessoas se surpreendem com o que nós produzimos. E isso nós devemos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós somos muito severos conosco. Quando a gente vai ver o espetáculo na estreia, a gente já vai com a autocrítica, muitas vezes até somando energia ruim para que não dê certo. Porque a gente sabe que passa por um crivo, né? Até porque quem faz arte precisa estudar, precisa conhecer, precisa ter essa troca. Então, sem dúvida nenhuma que nós produzimos é de boa qualidade. A nossa música não é de nenhum lugar do mundo, ao mesmo tempo ela é universal. O que eu acho particularmente maravilhoso é que ela não tenha rótulos. Eu fico ouvindo uma música do Duvalino com Edivaldo Nascimento, que inclusive já foi tema de um programa que eu fiz, que é Amor Lindo. O arranjo, a interpretação, ela pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Então a gente precisa dar esse valor, né, para o que é produzido aqui, não somente para o produto, mas para os seus criadores, sem dúvida nenhuma. Para quem produz eles, né, João? O Teatro 4 de Setembro, a gente já falou aqui diversas vezes, ele é a grande referência, ele é ponto turístico, né? Ele é importantíssimo para a cultura do estado do Piauí, né? Assim, na sua opinião, de que maneira os equipamentos culturais públicos eles podem contribuir na profissionalização do artista, com projetos como esse, por exemplo, com Terças da Casa? Sem dúvida nenhuma, né? A outra coisa que deve ser praticada são trazer mestres, né, oficineiros em todas as linguagens, porque, embora seja importante nós termos essa escola de teatro que tem aqui, que é vizinho de vocês, eu acho que falta muita coisa para ela. Falta principalmente mestres de referência, porque, né, além desse fato, eu acho que falta uma outra coisa, que é os alunos entenderem que quem faz arte precisa ver arte. Eu vejo os alunos, eles não vão ver teatro, eles não vão ver dança. Embora a escola seja múltipla, né, porque ela trabalha o ator para se tornar completa, é música, teatro, dança, falta isso. Eles não conhecem quem são os artistas que já têm uma história. Detalhe, eles já vão para a escola tardiamente. Então, às vezes, a impressão que me passa, eu peço perdão, né, se estiver errado, é que eles vão se utilizar de uma grade curricular, que é menos tempo, mas não é pela profissão. Mas para obter um certificado, né, vamos dizer assim. Uma conclusão. Vou lhe dizer o porquê eu estou fazendo isso, fazendo essa colocação, porque eu estou observando a escola há muito tempo. Eu estive lá, trabalhando também pela essa criação.
Mas, desde a oficina Procópio Ferreira, que era uma oficina permanente no Teatro 4 de Setembro, E que formou muitos atores, formou né? muitos atores, eu nunca mais vi uma grande revelação de atores. As minhas referências ainda são lá do núcleo Aurimatã Martins, Luciano Brandão. Eu tenho, inclusive, essa necessidade, esse desejo de que aconteça. Esse ator foi criado pela Gomes Campos. Não temos, infelizmente, E do às meu vezes, ponto de vista, eu é já me verdade. parei com essa preocupação também, porque eu pensei assim, minha gente, a última geração de novos atores é essa que eu faço parte, essa que tá eu, que tá a Bide, que tá o Franklin, que tá o próprio Luciano. Quem veio depois, né? Que tá a Silmara Silva, um beijo, inclusive, para a Silmara Silva. Essa deve ser a falha trágica da Escola de Teatro Gomes Campos. Falta ter. Embora eles tenham interesse, a gente vê os alunos envolvidos, inclusive, com cinema, né? Eles têm coisas que a gente não teve essa oportunidade. Então, falta eles abraçarem e dizer assim, será mesmo que eu quero ser ator, quero ser atriz? Então, vamos lá, vamos revelar esses talentos da Gomes Campos. Eita, será que tá faltando eles virem para o Senac, para o curso de iniciação teatral? Quanto mais, melhor. Eu sempre digo que na cultura não tem limites. Quanto mais, melhor. Né? Inclusive, estou falando sobre isso, mas sim, gente, assim, vocês podem aí pesquisar nas nossas redes sociais. Nós temos cursos disponíveis nessa área. O Senac, inclusive, tem um itinerário completo, né, de um curso de teatro com cursos livres, iniciação, prática de montagem e assim sucessivamente, e outros cursos também na área de artes que vocês podem dar uma conferida, tá bom? Estamos puxando um peixe aqui pro meu Senac, né? Tá certíssimo, garanti. João, para quem está nos ouvindo e sonha em viver de arte, né? Para quem está nos ouvindo e nos vendo, que sonha em viver de arte, que conselho você daria? Não é fácil, precisa ter sonhos, né? Ter sonhos que vai ganhar dinheiro, que vai se tornar um profissional famoso. Porque artista é diferente de celebridade, né? Sem dúvida nenhuma. As celebridades, elas desaparecem. O artista acende, né? Então é isso. Você não vai ficar rico. É um detalhe, né? Então, fama é consequência de um trabalho árduo. Realmente adotar como sacerdócio, né? Vou tocar para frente, porque tem uma relação com amor. Ou você ama ou você não faz. Né? E estudar, né, João? Sim, sempre. Né? E realmente o teatro, vamos chamar, construído no passado, realmente é para intelectuais. Né? Mas ele está aí para pessoas, né, estudarem e alcançarem esse nível, sem dúvida nenhuma. João, meu querido, você sabe a admiração que eu sinto por você. É um prazer ter você aqui no SenaCast, né, o podcast do Senac Piauí. Você que está nos assistindo sabe que tem outros episódios do SenaCast que você pode ouvir e refletir sobre diversos temas, tá certo? E hoje a gente resolveu falar sobre o mercado dos artistas, né, como anda aqui no Piauí o mercado dos artistas, perdão. E eu acho que a pessoa ideal para falar sobre isso é você, João Vasconcelos, diretor do Teatro 4 de Setembro, você que, humilde que se tornou um grande produtor cultural, um grande ator, um grande diretor, e está aí à frente da maior casa de espetáculos do nosso estado. Para a gente é uma honra receber você aqui no Senac. Não, gente, nós estamos, na verdade, sempre aprendendo, né? Não tem nada, continua humildezinho. Será? Será, querido? Buscando acertar, que não é fácil, né? Mas eu não preciso sair daqui para ter meus ídolos. Meus ídolos, eles são aqui, né? São desse oásis. Né? Eu sempre digo que eu tenho porque você não pode gostar da mesma forma, nem os dedos da mão são iguais, né? Então é o seguinte, eu tenho o meu ator, que eu sou fã, tudo que ele for fazer eu vou ver. Eu tenho o meu diretor, eu tenho minha diretora, eu tenho a minha atriz. Né? Então, eu não vou nem pedir para dizer quem é, para não causar confusão, eu não ficar com raiva e não deixar nesse programa ir pro ar. Né? Mas eles são localizados aqui, embora aquela atriz famosa lá fora. Né?
Existe sim, mas os meus ídolos são daqui, sem dúvida nenhuma. Estão vivos, não estão como os do Cazuza. Não morreram de overdose. João, muito obrigado por ter vindo, tá, João? Espero sempre poder contar com você, com a sua amizade, seu profissionalismo. É recíproco esse carinho, viu? Sem dúvida nenhuma. E viva o teatro, vá ao teatro. Viva o teatro, vá ao teatro, viva a cultura do nosso estado, do nosso país. Esse foi mais um SenaCast, o podcast do Senac Piauí. E, claro, você curte, comenta, compartilha e a gente se encontra nos nossos próximos episódios.